Olá, amigos, mais uma vez aqui no Psicomata, canal noticioso, hoje com a presença de Luiz Carlos Faria. Luiz, muito obrigado aqui por você estar aqui no nosso programa, ter aceitado o convite. Eu sei que você é engenheiro de formação, mas já sei também que você é professor de yoga, de biodança e milita nessa área de relações humanas já há muitos anos. Eu queria que você se apresentasse e, mais uma vez, obrigado pela sua participação aqui. André, eu queria te falar que é uma honra estar aqui com você, né, pela pessoa que você é, pela sua competência, né, e nós já nos conhecemos já de algum tempo, então é um prazer estar aqui hoje, né. Falando um pouquinho de mim, né, eu tenho uma formação no trabalho desde a idade de 7 anos com meu pai. Trabalhei no comércio a vida inteira, né? E aprendi a trabalhar no balcão, aprendi a ser gerente das nossas empresas, aprendi a ser açougueiro e vim militando no trabalho desde muito cedo, né? A gente mexeu durante muito tempo com secos e molhados, depois fomos mexer com material de construção. E por um acaso da vida, eu contradisse o meu psicotécnico, que seria diplomacia, sociologia, psicologia. Eu fiz engenharia, que estava em segundo plano, né? E depois eu conheci meu mestre, ele falou que eu ia ter que ser engenheiro, aí eu não teimei não, formei em engenharia e eu trabalho nesses dois campos, né? Na engenharia eu trabalho como perito nos fóruns de Minas Gerais inteiro, né? Já tenho uma formação muito sólida como engenheiro e no trabalho. E nessa outra área, a grande área que a gente atua, né? E estou aqui à sua disposição. Ô Luiz, na semana passada, eu tive a oportunidade de conversar com um amigo que também nós podemos falar que ele milita nessa área aí de relações humanas. Ele é coach e nós abordamos o assunto sobre as angústias das pessoas sobre a questão profissional. Então todo mundo está muito focado, muito preocupado, muito direcionado com ganhar dinheiro, subir na carreira, concentrar riqueza, fama e por aí vai. E nós conversando em outras oportunidades, nós que somos mais ou menos da mesma idade, já passamos o meio século de vida, nós sabemos que existem muitas pessoas que hoje são poderosas, são pessoas bem-sucedidas, podemos dizer que são pessoas ricas, mas não são felizes. Eu queria que você falasse um pouco dessa sua experiência em função das atividades que você proporciona aí para os seus conhecidos, os seus clientes, os seus amigos, sobre algumas experiências de vida e alguns conselhos que você poderia acrescentar aqui para a gente. Esse é um processo bem complexo, né? Hoje a psicologia positivista, ela tem falado de forma muito clara que nós precisamos de ter só 2 virtudes praticamente, que é gratidão e vivermos, né, essa coisa tão difícil que é a felicidade, né? E felicidade sem prazer é algo complicado, não é? Muito complicado. E eu, ao longo da minha carreira, né, eu dividi meu modelo teórico em 4 aspectos do ser humano. Eu coloco o ser humano na vida pessoal dele, coloco ele na vida familiar dele, coloco ele na vida profissional dele e coloco ele na vida socioambiental, né? Então, com isso aí, eu comecei a resolver alguns processos, né, de conseguir localizar esse ser humano melhor. E como eu vim estudando autores, os mais variados da minha carreira toda, né, e alguns autores são muito importantes para mim, como Peter Drucker, para falar de alguém muito do modelo teórico da nossa sociedade, um dos grandes pensadores, o Toffler, né? Eu poderia estar citando aqui o Gerald Zaltman, né? E poderia estar citando aqui Aurobindo e tantos outros, já no outro campo, Rolando Toro, né? Então eu venho sempre fazendo um paralelo desses grandes pensadores, né, até eu chegar hoje no modelo teórico de um sistema que eu montei que chama Sistema BioArt, que não é o nosso assunto hoje, mas a gente já busca com o Sistema BioArt o questionamento de que a gente vai praticar, quais atividades que me levariam a tirar de 2 males modernos incríveis, né? Um é o estresse e outro é a depressão. Entendi. Né? Você está falando aí da BioArt.
Mas eu acho muito interessante você abordar esse aspecto, porque nós temos o Rolando Toro, da Biodança, e nós temos o indiano lá, o Aurobindo? Não, perdão, que é o Ivaldo Bertazzo. Ambos, eles trabalham com uma ferramenta lúdica, que no caso é a dança, que é a expressão corporal. Com certeza existem pessoas de poder aquisitivo muito alto que procuram um dos dois. O Bertazzo é brasileiro, né? O Orlando Toro é chileno. Ele é chileno. Radicado no mundo inteiro, é um cidadão do mundo, né? Então, consequentemente, pessoas do mundo têm a oportunidade de contactá-lo, mas nós temos um brasileiro que pode nos ajudar aqui. A gente sabe que essas dinâmicas, elas são muito interessantes. Vamos dizer que existe um corporativismo, principalmente da área médica, que pessoas que não são formadas em medicina não poderiam estar fazendo alguma coisa ligado à psique. Precisaria ser médico para depois ser um psiquiatra, porque essas pessoas elas se abrem. Você, nessas suas vivências, com certeza você deve ter muitas experiências para contar. Mas nesse tipo de dinâmica que vocês se chamam como facilitadores, se intitulam como facilitadores do processo, o que você mais percebe em termos de carência e de desdobramento desse processo? Eu acredito que você citar o Ivaldo Bertazzo aqui é algo assim, muito interessante, porque o Ivaldo ele não se ocupa muito, ele é um grande dançarino, um grande mestre do teatro, ele é uma pessoa muito interessante, tá? Só que o Ivaldo ele resolveu cuidar, né, do aparelho psicomotor do ser humano, né? Com toda essa experiência dele, ele é discípulo de uma mulher muito interessante, radicada na França há muito tempo, ela foi uma fotógrafa, né? E ele desenvolveu com ela um trabalho em cima das cadeias musculares. E a base do trabalho do Ivaldo é te dar uma estrutura biomecânica capaz de funcionar bem em cima dessas necessidades todas do mundo atual. Então eu fui aluno dele durante muito tempo, quase que eu fiz o segundo e terceiro módulo do trabalho dele de aprofundamento, e nessa época eu cheguei na biodança, que eu já vinha da dança de salão, já vinha da Hatha Yoga, né? Essas experiências no candomblé, na Umbanda, né? Experiência como atleta também, né? Porque eu pratiquei judô durante muitos anos, eu fui um excelente atleta de futebol, então a gente vem com esse trabalho corporal muito grande. E eu comecei a ver que o nosso aparelho locomotor ele é muito fraco, ele não atende às necessidades. Inclusive, nós temos um grande professor Harbas, da Universidade Holística, que ele cita uma música do Walter Franco, que a Leila Pinheiro teve a felicidade de gravar, e ela, num determinado momento, ela canta alguma coisa assim: viver é afinar um instrumento, de dentro para fora, de fora para dentro, a toda hora, a todo momento, de dentro para fora, de fora para dentro. E ela completa: tudo é uma questão de manter a mente quieta, a espinha ereta e o coração tranquilo. Só que eu comecei a ver que essa vida tão agitada nossa, né? Eu vou fazer um kata de karatê. Cheguei na sua aula, que eu sou seu aluno, né? Posso falar aqui com o público com muito prazer, né? Vou fazer uma aula de karatê e eu estou pensando no meu problema do prédio, que eu saí cheio de pepino. Até eu entrar no karatê, sua aula já acabou. E eu comecei a ver que eu não tinha esse preparo físico com essa condição desse aparelho locomotor meu atender às minhas necessidades. E você falou de alguma coisa, e por incrível que pareça, a gente pega um Laban, ele é arquiteto, né? A gente pega um Pilates, antes dele ser Pilates, ele era um enfermeiro de guerra e era um praticante de yoga, né? Então, não é você ser médico, né? E não é nem você ser terapeuta, não é você ter um conhecimento específico para aquela área, né? Que trabalhos como o Ivaldo, trabalhos como o do Rolando, né? Levam o ser humano a poder facilitar, né, esse aparelho locomotor a dar a resposta adequada para a sua vida pessoal, familiar,
profissional e socioambiental. Porque você atua em 4 campos e a sua convivência ela é concomitantemente em todos esses campos. Então é algo extremamente complexo. Aí você traz o yoga, né? Aí você chega em Ciro Aurobindo, né? E vai daí para fora, meditação, né? Você tem que passar para alopatia. Eu agora estou voltando de um tratamento que se não fosse alopatia eu teria morrido, né? Mas todo o outro conhecimento que eu tenho me ajudou a recuperar. Eu não sei se eu dei uma caminhada aí na sua colocação. Não, é claro que tem muita coisa a ser abordada, mas eu queria que você também batesse um pouquinho na tecla do aspecto humano, necessidade, das nossas necessidades, principalmente as necessidades percebidas por você, vamos dizer assim, nos seus trabalhos, porque a gente sabe, em função daquela teoria do desenvolvimento humano, propagado por Piaget, a gente tem não só o crescimento, físico, neurofisiológico, nós temos a questão do meio agindo no nosso desenvolvimento como um todo. Algumas pessoas, só que elas negligenciam essa parte de relações sociais. É claro que eu acabei falando sexual, porque nós temos esse problema. Não tem jeito. E para muitas pessoas, relação sexual é um problema. O sexo, acredito que você veja isso em algumas pessoas, nessas suas dinâmicas, pessoas totalmente travadas. Consequentemente, são pessoas que não são felizes. Porque, estamos fazendo um parênteses, essa questão do sexo, ela está presente na nossa vida, nós temos que saber lidar com isso. Mas algumas pessoas não sabem lidar com as relações humanas, com o social. O meio delas praticamente ficou contaminado com determinados propósitos que eles são dissociados da felicidade. Porque só concentrar a riqueza é muito bom. Tenho certeza, a minha vozinha usava uma expressão que fala: casa onde não tem pão, todo mundo chora e ninguém tem razão. Eu tenho certeza que com privações financeiras ninguém é feliz. Mas dá para ser feliz com muito pouco, mas isso é uma arte. Então esse é que é o aspecto que eu queria que você desse uma pincelada sobre, claro, não vamos citar nomes, mas eu acredito que você conheceu muitas pessoas que vieram a lhe procurar e você talvez tenha trabalhado essa pessoa não só em um ou outro aspecto, você fez de uma forma holística. Sem dúvida. E aí eu queria que você contasse. Eu poderia pegar isso pela linha do tarô de White ou qualquer outro tarô, mas eu poderia pegar os 4 naipes do tarô, que está totalmente dentro do que você falou, né? Quando eu pego o naipe de espadas, eu estou falando da mente humana, tá? Então, se você não tiver a sua mente, não tiver agilidade mental, você não consegue andar. Então, já começou um âmbito aí muito importante de ser desenvolvido, que a nossa educação, a nossa pedagogia comum, ela não cuida disso, tá? Aí você vai para um segundo âmbito do tarô, que eu podia escolher qual, né? Eu vou escolher aqui o âmbito de paus, né? Que é o seu autodesenvolvimento, é o seu andar pelo mundo, né? É aquele bastão que você carrega te dando apoio, né? E é o que você cria em torno de você como convicção do seu modo de viver e essas coisas todas. Aí você anda mais um pouquinho, você chega no âmbito do amor, que é taças. Se você não tiver esse âmbito, se você não conseguir conviver com amor, né? Eu acho que quem fala disso melhor, na minha opinião, é Rolando Toro, e o Leonardo Boff tem uma razão muito grande quando Zé Luke escreve o livro Saber Cuidar, né? Você cuida com o cuidado que o outro merece. Olha para você ver, é Ubuntu, né? Aquela palavra africana lá maravilhosa, né? Então, se você não é afetado pelo cuidado do outro, que te concede presença, porque você deu presença para ele, e isso é vice-versa, presença que concede presença, nada feito. E aí você entra no item dos recursos para a vida. E os recursos, você tem razão, são os recursos, a vozinha lá tinha razão, né? São os recursos materiais e internos. Materiais é bens materiais mesmo, é uma casa para morar, né? É um dinheiro para você comprar os seus bens comestíveis. Sem isso, você vai morar debaixo da ponte, né? E os bens internos, que é o seu conhecimento, que é o seu... Então, isso. E aí eu vou voltar no Rolando Toro aqui rapidinho, tá? Quando ele fala das 5 linhas de vivência.
Rolando Toro, para mim, é um dos autores que melhor escreveu isso. Né? Ele fala da sexualidade. O que é sexualidade para Rolando Toro? É prazer de viver. Ele não exclui o prazer genital, não exclui a função dos genitais para a reprodução, mas ele fala que nós temos um corpo inteiro pedindo prazer. Nós não temos só os genitais. Então você tem que ter prazer de viver, prazer de tomar banho. Né? Eu tenho um amigo que ele está obeso, ele falou, os caras vão ter que vender meu carro. O que você acha? Ele me procurou por isso, me pagou uma consulta, eu falei, você tem que vender realmente. Porque o carro dele, ele movimenta tudo com um dedo. Ele não debreia, ele não mexe os braços, ele perdeu todos os movimentos. Tudo lá é uns botãozinhos lá, 2, 3, a casa dele, mesma coisa. E a minha fisioterapeuta falou comigo que eu vou durar muito pouco. Né? Então, essas benesses todas que ele achava que tinha, né? E aí, como é que ele vai exercitar, né, as atividades físicas se ele vai perdendo essa condição? Né? Então, o Rolando Toro é muito claro, é prazer de viver mesmo. Você tomou banho, não teve prazer, cara, desconfia do seu banho. Tá? Uma outra linha de vivência muito interessante é a vitalidade. Vitalidade não é saúde, vitalidade é ímpeto vital. É o seu impulso para a vida. Você acompanhou minha recuperação agora, eu estava praticamente sem vitalidade, porque eu quase morri. Né? E agora, hoje eu estou feliz de estar aqui, porque eu estou todo animado, estou com tesão, eu estou com vitalidade. Né? Eu estou com o meu âmbito vital funcionando. Né? E eu estou querendo o quê? Eu estou querendo viver. Então você precisa de ter isso, segunda linha de vivência. Terceira linha de vivência é uma linha muito reprimida, que é a criatividade. Tem tratados e mais tratados sobre criatividade. Criatividade é simplesmente sua capacidade de resolver problemas e conflitos, só isso. Se você tem isso, você é criativo. Se eu levantei e vi que eu estou inchado, eu tenho que procurar ajuda, não tem? Mas a minha criatividade é tão dificultada e tão reprimida que eu não descubro que eu estou com aquele problema. Procurar um psicólogo é algo muito difícil, né? Não é? Então você tem que procurar ajuda, isso é criatividade, é a sua capacidade de buscar a solução de problemas e conflitos. A quarta linha de vivência para Rolando Toro é a afetividade. É o saber cuidar de mim, de você e de todos os sistemas viventes na natureza. Que é algo muito complexo. Tanto que a nossa linha de vivência da humanidade mais reprimida é a afetividade. Tá? E a última é a transcendência, né? Ivan Lins fez uma música vitoriosa muito legal. Né? Essa capacidade sua de ir além. Ir além. Ir além. Peguei muito grave, né? Sua risada mais gostosa. Esse seu jeito de achar que a vida pode ser maravilhosa. Esse é um tratado da transcendência. Esse ir além. Então, se a gente fizer um mix disso aí, nós podemos conversar muito, né? Para ver como é que nós vamos sair desse famigerado estresse. Né? E toda pessoa que está estressada, ela tem que admitir que está deprimida. Vou só contar uma experiência minha rapidinha, minha médica, acupunturista minha de 20 anos, né? Só tinha uma coisa que eu não sabia dela, que ela foi cardiologista de João 23, 20 anos, intensivista. A mulher bate o olho no céu, ela fala tudo. E ela virou para mim e falou, Carlos, eu queria te falar duas coisas. Uma, você já sabe que você está deprimido, você está estressado. Agora eu queria te falar que você está deprimido. Eu fiz um tratado de justificativa que eu não estava deprimido. Ninguém perde 2 irmãos em 6 meses, um ano atrás, igual você perdeu, e fica incólume. Ninguém perdeu pai e mãe nesse período que você perdeu de 9 anos para cá, sua mãe 5, seu pai 9. Ninguém passa incólume por isso. Tá? Então você está deprimido. Agora, eu não quero fazer sua cabeça, mas nós vamos ter que dar uma mexida na sua alimentação, uma série de coisas sua. Vai para casa. Cheguei em casa, sentei. Você conhece minha casa, né? Cheguei lá, sentei debaixo daquela árvore lá. 5 minutos, eu peguei o telefone. Sandra, doutora, não estou deprimido, estou deprimidíssimo. Vamos mexer nisso? Né? Então, eu falei isso aí, eu acho que isso aí é o começo de tudo, né? E a minha experiência veio fazendo a operação desses sistemas, né, com os meus clientes. Né? Isso é maravilhoso. Respondi a sua pergunta. Nossa, agora você bateu na tecla mesmo.
Porque a gente, de um tempo para cá, eu vou te falar, essa geração do milênio, aliás, acontecia isso antigamente. Eu me lembro que meu pai sempre falou isso muito, fala até hoje, graças a Deus eu tenho ele vivo, um companheirão. E fala que a gente tem que ter foco. Nossa. Mas o problema do foco... Que foco é esse? Você vai focar só em uma coisa, numa vida tão complexa como a nossa, porque chegar e falar que você tem que ter foco só em trabalhar, ou só foco em estudar, e foi o que você falou, existem determinadas atividades que elas têm que ser prazerosas. Você deu o exemplo de tomar banho, mas tem gente que tem que sentir prazer em se preparar para dormir. Eu gosto de dormir. Então aquela pessoa que não sente prazer nas atividades cotidianas simples, como preparar uma comida, tomar banho, cuidar do cachorro. Então eu falo que, pelo que você falou, eu concordo plenamente, se a gente focar em alguma coisa, a gente acaba vendo que o entorno ele ficou empobrecido. Sem dúvida. E nós vivemos num planeta complexo, nós somos seres complexos, e se nós não atentarmos para tudo que nos cerca, pode ser que nós estejamos perdendo alguma coisa. Mas o que eu adorei do que você falou foi esse seu exemplo, porque é muito difícil para as pessoas dar o braço a torcer. Pedir ajuda. Ou seja, assumir. Eu tenho certeza que se as pessoas que têm problema com droga, que têm problema com obesidade, que têm problema com qualquer coisa, se elas chegassem em casa, sentassem debaixo da árvore ou debaixo de onde for, e falassem assim, não, eu vou ligar para alguém e vou falar, eu estou precisando de ajuda. Tem que fazer. O mundo melhoraria porque nós melhoraríamos. Meu amigo, eu sei que você tem 600 casos por dia. É muita coisa, né? Para contar. É brincadeira sua, mas é verdade, é muita coisa. Mas eu sei que você tem muitas histórias, você tem uma bagagem muito grande, não vai ser... Foi a primeira vez, não vai ser a última que você será convidado. Eu espero que você tenha sempre essa oportunidade de vir. Mas, para encerrar, pode, por favor, falar o que você... Se você tivesse que sair do Luiz naquele dia da árvore e chegar frente a frente e colocar a mão no seu ombro e falar, Luiz, faça isso, qual seria, vamos dizer, o grande toque que você acha que você poderia dar para as pessoas? Essa colocação sua é genial, né? Tá? Eu vou resumir ela com uma palavra que eu aprendi com o Zé na obra. Tudo vem da autoestima. Eu aprendi com o Zé, meu peão, que estimar é medir. Já tinha lido todos os tratados de autoestima, de estima, né? Eu te estimo, não sei o que e tal. E aprendi com o Zé. O Zé disse que sabia cubar. Sabia medir qualquer coisa. E ele cubava mesmo. Ele cubava metragem linear de ferragem. Olha para você ver. Cubava metragem quadrada de massa. Cubava metro cúbico, volume de água para fazer concreto. O cara era uma fera. Eu falou comigo, estimado, é muito simples. Aí eu aprendi que autoestimar é se automedir. E eu vi na Leila, né, Pinheiro, eu concluí que essa automedição a toda hora e a todo momento. Então o grande processo é você, e é muito legal essa metáfora que você trouxe, essa imagem, você tem que aprender isso. Né? Você tem que saber se afastar do seu processo, do seu problema e te ver de lado e, se possível, colocar a mão nas costas de você mesmo. Quando você faz isso, você se automede. Você faz a sua automedição. E aí começa a mudar a sua vida. Aí você começa a entender que você está caminhando para isso. O Naranjo lá no trabalho dele, ele fala, né, sobre as compulsões. Você está caminhando para a sua compulsão. Né? Você está puxando o saco demais dos outros, isso é compulsão. Tá? Você está no futuro demais, isso é compulsão. E são 9 grandes compulsões. Né? Então, na realidade, se a gente começar
a nos automedirmos e buscarmos a ajuda de profissionais competentes, né? E que não seja um campo só de pensamento, né? Eu desconfio muito quando eu sou tratado só numa linha de pensamento, só na psicanálise, por exemplo, ou só no psicodrama, ou só na dança. Eu acredito que isso tem que ser um mix. Nada contra, porque a psicanálise funciona, o psicanalista de alto nível vai funcionar, né? Você vai fazer aí um psicodrama moreniano, você vai fazer uma constelação familiar, né? Isso funciona mesmo. Agora, por que não usar tudo? E a última coisa, sem felicidade e prazer, você não se cura. Isso é da psicologia positivista, o alto nível hoje de psicologia mundial que os americanos têm desenvolvido, e o tal de mindset, tá? O que? Flexível. Se você não criar uma mente flexível, você não manda. Não sei se eu consegui bater na cangalha. Não, o que você conseguiu foi fazer com que nós tenhamos vários blocos. Mas eu penso que o que é bom sempre deixa aquele gostinho, né? Do quero mais. Então, como eu lhe falei, haverá mais convites. Espero que todos esses convites feitos você possa já estão aceitos. Então, você viu que eu sou oferecido, né? Obrigado aí mais uma vez, e eu vou agradecer aos nossos amigos que nos acompanham. Obrigado por assistir o Psicomata aqui do canal Noticioso. E em breve estaremos um beijo outro programa. No coração de todos também e no seu. Falou, meu irmão. Falou, querido. Obrigado. Obrigado, gente. Um abraço.